Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, caríssimos irmãos, estamos então celebrando nesse domingo, nesse 11º domingo depois de Pentecostes, a meditação do Evangelho, que é um Evangelho muito especial, porque nos fala de um milagre que Nosso Senhor realizou, o milagre de um surdo mudo. E esse milagre nos traz belíssimos ensinamentos. Nosso Senhor tem diante de si um homem trazido por uma multidão que estava ali cercando Nosso Senhor, um homem que padecia desta deficiência da surdez e da mudez. De modo que Nosso Senhor então toca em seus ouvidos e com sua saliva toca em sua língua. E naquele exato momento, Nosso Senhor lhe diz, Éfeta, no hebraico, que quer dizer, abre-te. E imediatamente, então, aquele homem passa a ouvir perfeitamente e passa a falar claramente. De modo que esse milagre está dentro de um contexto muito especial, que é o fato de que aquele que não pode ouvir, não pode ouvir a transmissão das coisas de Deus, não pode ouvir as palavras da fé, não pode ouvir a lei, e que, portanto, não pode receber a fé. Então, muito além da dificuldade exterior, sensível, de não ouvir e ficar limitado em se comunicar, muito além da simples comunicação, que já é um transtorno, um sofrimento para alguém. Bem além disso, a surdez aqui está no contexto daquele que não pode ouvir a fé, não pode receber a fé, porque não escuta. E também não podendo falar, significa que também não pode transmitir a fé. Transmitir a fé para a sua família, para os seus subordinados, etc. E que isso seria como que uma espécie de maldição. Como fosse um castigo divino, etc. E que, portanto, Nosso Senhor, ao curar aquele homem de sua surdez, de sua mudez, além da cura física, além dos sentidos que são curados, dando-lhe a oportunidade e a graça de começar a ouvir e a falar, muito além do fato de poder se comunicar, aquele homem agora pode ouvir as palavras da fé e pode transmitir esta fé que ele recebeu ouvindo. De modo então, caríssimos fiéis, que isso nos remete diretamente ao ensinamento da Carta de São Paulo aos Romanos, precisamente no capítulo 10, em que São Paulo nos recorda que a fé é recebida pelos ouvidos, de forma que ela é transmitida por aquele que prega. E São Paulo faz até uma pergunta: como que a fé será pregada se não houver quem a pregue? Muito lógico e até, podemos dizer, até óbvio. De modo que São Paulo quer nos ensinar que a fé é transmitida assim pelo falar, pelo pregar, pela pregação é que a fé se transmite. De forma que o pregador fala e o fiel ouve. Recebendo a instrução da fé, recebe o conteúdo da fé. É importante notar aqui o ensinamento da doutrina da igreja sobre a fé. A fé, ela é uma virtude sobrenatural que se recebe pela graça de Deus. É uma virtude infusa que o batizado recebe, aquele que é batizado recebe, se tornando capaz das coisas de Deus.
se tornando capaz de compreender as coisas sobrenaturais. Por isso que a fé é uma virtude sobrenatural. Antes de mais nada, a fé é isso. Porém, o conteúdo desta fé é o conteúdo revelado por Deus em Cristo. E esse conteúdo é a doutrina, que a igreja guarda em depósito, de forma que ela, tendo a autoridade de guardar a fé, ela também tem a autoridade de transmitir, de ensinar esta mesma fé. O conteúdo desta mesma fé. E assim aqueles que ouvem e recebem a fé, têm então o dever de transmitir esta fé que receberam pelos ouvidos, ouvindo a pregação. Por isso que no sacramento do batismo, o sacerdote toca os ouvidos e a boca do batizando, seja ele criança, seja ele adulto, e lhe diz essas palavras que nosso Senhor disse hoje no Evangelho. Tocando os ouvidos e a boca do batizando, o sacerdote diz: Éfata, abra-te. De modo que a graça de Deus pelo batismo realiza ali o grande milagre daquele que, aprisionados nas consequências do pecado original, agora é liberto, porque esse pecado original é apagado, e recebe a graça então de ouvir claramente as coisas de Deus, pois receberá a fé transmitida pela família católica, na educação católica que receberá de seus pais desde o berço, e também agora poderá abrir a boca para falar desta fé que recebeu pela transmissão de seus pais e da parte da igreja. De modo que aquilo que Nosso Senhor fez com o surdo-mudo lá naquele dia, como nos narra o Evangelho de hoje, a igreja o faz pelas mãos do sacerdote, Cristo o faz através da igreja, pelas mãos e pelos gestos e pelas palavras do sacerdote, a mesma coisa cada um de nós, batizados, como Nosso Senhor fez ali na Galileia. E Nosso Senhor realiza atos litúrgicos, gestos que apontam para o sacramento, o que nos leva a entender que os padres da igreja nos ensinam que aquilo que a fé comunica, o sacramento realiza. O conteúdo da fé nos explica a realidade da fé. A doutrina nos explica a realidade da fé, seus princípios, seus conceitos, etc. O sacramento realiza aquilo que a fé transmite, aquilo que a fé comunica. De modo que ali no dia do nosso batismo, isso se concretiza, de forma então que recebendo o éfata, nossos ouvidos se abrem para ouvir e receber a fé, e nossa boca também se abre para que, ao receber a fé pela pregação, pelo catecismo, pelos ouvidos, temos a capacidade também de transmitir pela nossa boca esta mesma fé, e assim se dá a transmissão, ou seja, a tradição, que é a transmissão da fé católica e apostólica. É uma tradição não humana, é uma tradição de fé, ou seja, é uma tradição católica e uma tradição apostólica que só pode se dar na igreja e nunca fora dela. De forma então, caríssimos fiéis, que este ensinamento vem nos lembrar que o Concílio Vaticano II teve como primeiro efeito maléfico a interceptação da transmissão da fé. A partir até durante o concílio, a fé deixou de ser transmitida tal qual sempre foi desde os apóstolos. Como fizeram isso? Misturando o conteúdo da doutrina com heresias.
Portanto, aqueles que recebiam o catecismo a partir de então, da parte de sacerdotes e de fiéis progressistas, modernistas, já não recebiam, o de São Paulo, o leite da fé, né, que alimenta, que revigora, que faz bem, mas recebiam aquilo que lembra lá o Papa Leão XIII, a gota de veneno no copo d'água. Então é a doutrina, o catecismo, porém transmitida não tal qual a igreja sempre ensinou, mas a doutrina com gotas de veneno. De forma que se nós tomamos um copo d'água com uma gota de veneno, nós não estamos bebendo água, nós estamos bebendo o veneno. De modo que aquele benefício que a água poderia trazer ao nosso corpo, ela não traz mais. A água é apenas agora um canal, um meio, para que o veneno possa ser disseminado pelo nosso organismo e chegar à corrente sanguínea mais rápido. Ou seja, é mais maléfico do que tomar a gota de veneno. Porque a água, em que o veneno ali se dilui, se torna meio para que esse próprio veneno possa se disseminar no corpo e destruir o organismo e levar à morte. Esta comparação que Leão XIII, Papa Leão XIII nos faz, vem nos lembrar o que o Concílio Vaticano II fez. Usando os textos bíblicos do Evangelho, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, usando os catecismos, usando os princípios da moral católica, deturpavam os conceitos dos princípios, inserindo a heresia, de modo que os fiéis, a partir de então, passam a não mais receber a água cristalina da fé, mas aquela água misturada com nem que seja uma gota de veneno da heresia, e que aquilo então deixa de ser água e passa a ser veneno. Com a pretensão então de destruir, de fazer abandonar a fé, destruir as almas ao abandonar a fé e fazê-la se perder de uma vez por todas. E assim tentar demolir a igreja de dentro para fora. Não mais de fora para dentro, mas agora de dentro para fora. Através da apostasia, do abandono da fé. Porque o erro, ele leva-nos a abandonar a fé. Se a doutrina católica é exposta, misturada com erros, não é mais doutrina católica, não é mais fé católica. Aquilo é heresia. Da mesma forma que um copo d'água, por mais que pareça cristalino e belo, se tem ali uma gota de veneno, não é mais um copo d'água, é um copo de veneno. De modo então, caríssimos fiéis, que o Concílio Vaticano II teve como primeiro efeito maléfico a interceptação da transmissão da fé. De modo que todas as gerações realmente, a partir da década de 60, sobretudo, já é uma geração que já não queria ir à missa. É aquela geração do pós-guerra, que se diz aí a famosa geração Coca-Cola, que agora é a geração que já está idosa e morrendo. É aquela geração Coca-Cola que nasceu ali na década de 40, 50 e que jovem conheceu todo o liberalismo dos anos 60, né, em que há ali, sobretudo a partir daquele evento maldito do Woodstock, em que se exalta a liberalidade sexual, em todos os tipos de liberalidade, e, portanto, a revolução ali, uma eclosão da revolução que já vinha vindo há séculos, e que, portanto, aqueles filhos daqueles casais católicos pré-conciliares, esses já não receberam a fé. E, portanto, nunca quiseram ir à igreja, quiseram ir à missa. Não todos, né? Não todos. Claro que muitos eram fiéis, etc. Mas, de modo geral, né, um grande abandono da fé, uma grande apostasia. Durante o Concílio Vaticano II mesmo, e sobretudo depois, conventos, seminários e mosteiros, por exemplo, conventos com 300 freiras, mosteiros com 400 monges, de uma semana para outra fechava. Saía no jornal um escândalo. Hoje não seria tão escandaloso. Na época era um escândalo.
todos abandonaram a vida religiosa, simplesmente sumiram. Apostasia. Milhares de sacerdotes abandonaram o sacerdócio. Religiosos abandonaram a vida religiosa. Muitos mosteiros fecharam, e hoje os que sobraram estão fechando, né, de ordens tradicionais da igreja, de ordens medievais. Estão desaparecendo na Europa e na América Latina. É a apostasia do Concílio Vaticano II. Não se transmite mais a fé, então gera o abandono da fé, a apostasia. E aí a destruição e a danação das almas. Então esse milagre de Nosso Senhor vem nos trazer todas estas verdades. O receber a fé com os ouvidos e transmiti-la com a boca. A igreja nos transmite com toda a fidelidade, a verdadeira igreja, o corpo místico de Cristo, que não se prende, não depende totalmente da visibilidade da igreja, das cúrias, dioceses, paróquias. A igreja tem uma realidade espiritual e sobrenatural. Ela continua nos ensinando. A igreja é a eclésia, a reunião, a assembleia dos batizados, daqueles que guardam a fé católica e apostólica. Portanto, é uma realidade presente, apesar de sua visibilidade estar tomada pelos inimigos da igreja. E a igreja, então, continua nos ensinando e nos transmitindo as palavras da fé. Em primeiro lugar, as palavras que provêm do altar, as santas palavras da Sagrada Liturgia. Dali proferem os sacerdotes essas santas palavras que nós recebemos, e a recebemos em latim, porque o latim ela é uma língua sagrada. Mas padre, você está equivocado. Não. Lá no vídeo da internet, lá, o professor lá disse que o latim ele tem uma origem profana e pagã. Era a língua dos romanos. Uma língua profana, pagã e vulgar. O latim da igreja, eclesiástico, o latim eclesiástico, nem é uma língua clássica. Não é o latim de Cícero. É o latim que o povo romano usava conversando no dia a dia. É verdade. O latim não nasceu como uma língua sagrada. Mas por que o latim é uma língua sagrada e assim a igreja afirma? Porque a igreja sacralizou o latim. A partir do momento que o latim se torna uma língua morta, em que não mais sofre mutações, por ser uma língua morta, devido à sua precisão e à sua nobreza, tanto que até hoje menos, mas mesmo assim até hoje o latim é a língua que é usada como base para a compreensão dos conceitos da medicina e também do direito. De forma então que esta língua foi adotada pela igreja e sacralizada, de forma que se torna a língua oficial da igreja, com que a igreja se manifesta em seus documentos pontifícios e também a língua com a qual a igreja reza. Na liturgia, no ofício divino e também na Santa Missa, e também nos sacramentos, e também nos sacramentais. De forma que sim, o latim é uma língua sagrada. Por quê? Não pela sua origem histórica, mas porque a igreja a sacralizou. Aliás, se não fosse a igreja, com certeza teria sumido o latim. E a igreja preservou o latim com toda a sua nobreza, com toda a sua precisão e também com toda a sua beleza, porque o latim é muito bonito. De forma então, caríssimos fiéis, que do altar recebemos as santas palavras em latim. Ah, mas ninguém entende nada de latim, ninguém entende o que o padre está falando. Entende sim. Porque o que nós recebemos das santas palavras não é a língua latina em si, mas as palavras da fé,
que os ouvidos abertos pela graça conseguem ouvir e entender. Portanto, por exemplo, no momento do cânon da missa, em que o padre reza toda aquela parte do cânon em voz submissa, balbuciando as palavras, em voz submissa, não em silêncio, em voz submissa, ele balbucia as palavras. Os fiéis ali naquele momento, sim, com a igreja, a capela em silêncio, e o sacerdote rezando, balbuciando aquelas santas palavras, os fiéis formados devidamente no catecismo, no conhecimento do ordinário da missa, no conhecimento das palavras da consagração e das orações do cânon e dos gestos do sacerdote na missa, o fiel, sim, ele sabe, tem consciência do que o padre está rezando e está fazendo naquele momento. Se tem algum fiel que não sabe disso ainda, então precisa estudar, conhecer a doutrina, conhecer a liturgia da missa, né, ter o conhecimento, poder não se privar de tudo isso que ele está oferecendo, né, durante a Santa Missa. De forma então que o fiel é devidamente instruído, né, e qualquer fiel pode ser instruído, né, depende do grau de capacidade intelectual. Uma senhora analfabeta, como muitas existem pelo Brasil afora, sabem a missa, o órgão da missa todo em latim. Sabe as ladainhas, as orações, o Deus, tudo em latim. Então, desde uma senhora analfabeta até um doutor, um grande intelectual, pode compreender ali a liturgia da missa, porque ouve o quê? Ouve as santas palavras da fé. Então, o padre está rezando, eu sei o que o padre está rezando, o padre está rezando gestos, eu sei o que o padre está fazendo. Então, do altar, recebemos as santas palavras, e porque são palavras santas, santificam aqueles que a ouvem, né, porque escutam com os ouvidos da alma. Ouvidos que foram abertos no dia do nosso batismo pelo éfata de Cristo, pelo éfata do sacerdote. Depois também, no confessionário, o fiel ali expõe para o sacerdote os seus pecados, sem escondê-los, sem maquiá-los, mas sinceramente se acusando, declarando os seus pecados. Tem a graça de Deus então de expor aquilo que somente ele, o fiel, e Deus sabe, os seus pecados em consciência. E ali então, no sigilo sacramental, o fiel se acusa, se confessa, e o padre cancela aquelas palavras que são a matéria do sacramento da confissão, da acusação dos pecados, cancela aquelas palavras com as santas palavras da igreja, pelos santos conselhos do sacerdote e também pelas sagradas palavras da absolvição sacramental. E no púlpito da pregação, o sacerdote instrui os fiéis com as santas palavras da igreja, com os princípios da sã doutrina e da moral católica, de forma então que os fiéis bem instruídos se predispõem interiormente na primeira parte da missa, a missa dos pré-santificados, que é a parte instrutiva da missa, para que bem dispostos então possam se preparar para a segunda parte da missa, a missa propriamente dita, onde a partir do ofertório, passando pelo prefácio, o cânon, a consagração e depois a comunhão até o final da missa, possam então participar e receber interiormente dos frutos do santo sacrifício. De forma então, caríssimos fiéis, que a igreja sempre, sem cessar, nos dirige pela pregação, pela liturgia, né, as suas santas palavras que então nos santificam. E nós temos a graça então de ouvi-las, de recebê-las e transmiti-las na educação católica dos filhos, o pai de família que ensina o catecismo para a esposa e para os filhos, a mãe que em casa, enquanto o pai está trabalhando, ensina para os filhos, né, os santos costumes e também os princípios da moral católica, da educação católica, e assim a transmissão continua. Estas crianças que frequentam os nossos apostolados tradicionais, elas já não conhecem a Igreja Conciliar, a Missa Nova
e as heresias conciliares. Para elas, quando elas tiverem contato por acaso, elas estranharão. O que para nós, infelizmente, no nosso passado recente, o que nós estranhamos foi a tradição, a missa direitina, a primeira vez que olhamos, achamos esquisito, diferente, uma coisa muito antiga, ficamos um pouco perplexos, atraídos, mas muito perplexos. Essas crianças não. Elas estranharão a heresia, elas estranharão a missa nova, elas estranharão a igreja conciliar. Que graça! Um privilégio que nós, adultos aqui, não tivemos. Elas estão tendo esse privilégio. Né? Isso significa o quê? Que fora da estrutura conciliar, estas famílias católicas, reunidas nesses apostolados católicos tradicionais, estão retomando aquela transmissão da fé católica e apostólica que foi interceptada no Concílio Vaticano II. E essa interceptação, pela graça do Espírito Santo, não foi o impedimento absoluto, porque se fosse absoluto, nós agora não estaríamos aqui. O Espírito Santo não permitiu, e nunca permitiria, que a destruição da fé fosse total e absoluta. De forma, então, que nesses apostolados católicos é retomada a transmissão da tradição da fé católica e apostólica. De modo, então, caríssimos fiéis, que lá, na França, no século XVIII, um menino nascido de uma família pobre, uma família de camponeses, desde cedo sentiu a vocação ao sacerdócio, e esse se chamava João Maria Vianney, João Maria Batista Vianney. Desde muito cedo, demonstrando uma piedade, uma fé muito robusta para uma criança, uma inclinação natural para a oração e para a contemplação, um gosto intenso pelas coisas de Deus, se destacava entre os outros meninos e outras crianças, e atraído pela vocação sacerdotal, assim se sentiu pela primeira vez quando realizou sua primeira comunhão numa madrugada, dentro de um estábulo, diante de um sacerdote que celebrava a Santa Missa, que estava ali correndo risco pela perseguição dos franceses, do Estado francês, que realizava naqueles tempos a Revolução Francesa, matando os sacerdotes. E ali então, João Maria Vianney recebe sua primeira comunhão. E debaixo de um velório, que até hoje está na mesma parede de sua sala, de sua casa, ali, pela primeira vez, fez a sua confissão. Porém, não pôde entrar no seminário cedo. Entrou no seminário de uma maneira tardia, pré-adolescente e adolescente. Que nós, hoje, seria um rapaz muito novo. Naquele tempo, se entrava no seminário criança e já se alfabetizava no seminário mesmo, e recebia toda a instrução, todo o ensino fundamental, e depois ingressava no seminário para ser padre. João Maria Vianney não teve essa oportunidade porque trabalhava na roça, trabalhava no campo, e os pais precisavam dele para o sustento da família. Porém, entrou no seminário um pouco mais tardiamente, considerado uma vocação tardia, e como qualquer jovem nessas condições, teve dificuldades para compreender, se alfabetizar, compreender a língua latina, aprender o latim. Mas era um jovem brilhante e muito inteligente. Teve dificuldades por causa das circunstâncias, porque entrou tarde na escola. E dizem aí os modernistas que São João Maria Vianney era burro, não tinha inteligência apurada, ao contrário, era inteligentíssimo e muito estudioso. Enfrentou todas as dificuldades com dedicação, oração e mortificação. A mortificação lhe abria a inteligência para que compreendesse as matérias do seminário, e apoiado pelo seu pai, um homem muito santo e mortificado, São João Maria Vianney passou nos exames e se ordenou sacerdote. Sendo considerado pelo clero uma vocação tardia e pelas dificuldades que teve no início de seus anos de seminário, foi designado por uma igreja numa aldeia na periferia, que se chamava Ars, uma aldeia abandonada,
devastada pela Revolução Francesa, porque ali há muitos e muitos anos não mais pisava o pé de um sacerdote. Uma paróquia abandonada, arrasada, abandonada de estar suja e com teia de aranha mesmo, abandonada, sem nenhum fiel. Porém aí São João Maria Vianney mudou-se, se instalou, levando uma vida austera, uma vida de profunda oração e mortificação, e se dedicou de maneira especial a 3 coisas. Se dedicou ao altar, celebrando a Santa Missa com amor e piedade. Se dedicou ao confessionário, atendendo a confissão de maneira integral. E se dedicou ao púlpito, e com seus sermões começou a atrair os seus paroquianos, converteu-os, e não só converteu e atraiu os seus paroquianos de Ars, mas a França, visitou, viajou para Ars para conhecê-lo. A França. Os lugares mais visitados dentre Lourdes, Salete, tantos outros lugares santos da França, a Ars se tornou um lugar de peregrinação. E até hoje, menos, mas ainda, e lá se conserva o lugar onde ele viveu, onde ele dormia, onde ele comia, o altar em que celebrava a missa. Lá está o seu corpo exposto, coberto de cera, mas está lá o seu corpo, os paramentos, que o filho foi sepultado, tudo. E a casa onde ele morava, toda a vida austera, está tudo preservado. O confessionário, o altar, o púlpito que ele pregava, tudo está lá perfeitamente. E temos acesso às fotos pela internet. A igreja que ele cuidou, que ele reformou, os altares que ele construiu, dedicados, por exemplo, a Santa Filomena, cuja devoção estava abandonada, e ele que trouxe essa devoção novamente à igreja. Santa Filomena, que é milagrosa, ele tinha muita devoção a ela. De modo então que São João Maria Vianney, então, com sua santidade, com seu sacerdócio vivido de maneira exemplar, foi então nomeado pela igreja como o padroeiro dos párocos. E o dia de sua festa é conhecido então como o Dia do Padre, devido a este expoente que ele é, esse luzeiro que ele é na igreja, de um santo sacerdote, fonte de inspiração para os sacerdotes, fonte de inspiração também para as vocações sacerdotais. De modo então, caríssimos irmãos, que naquele lugar abandonado, cuja transmissão da fé, no caso Ars, por isso é cura d'Ars, ele é o cura de Ars, então simplificando, cura d'Ars, o cura de Ars, o pároco de Ars. O cura d'Ars ali, o santo cura d'Ars, ali então ele transmitiu, ele retomou a transmissão da fé, do altar, do confessionário e do púlpito. Então restabeleceu-se ali a fé católica, e ele mesmo dizia: o lugar onde não há um sacerdote, se adoram as bestas. Realmente, porque ele viveu isso na pele. O que era Ars quando ele chegou, e o que Ars se tornou com a sua presença. A presença do sacerdote. E ainda mais ainda o sacerdote santo. De modo então, caríssimos fiéis, que ele retomou essa transmissão. E nós hoje, tiramos aqui a conclusão destes ensinamentos, devemos nós estarmos com os ouvidos abertos à transmissão da fé, esta fé que nos vem do altar, do púlpito, do confessionário, do catecismo, dos documentos pontifícios, até antes do Concílio Vaticano II, sem mistura de erros. A fé integral, católica e apostólica. Devemos retomar esta fé, ouvindo-a, recebendo da igreja com docilidade, compreendendo-a, amando-a, praticando-a, e assim transmiti-la aos outros. Transmitir aos filhos, aos netos, à família, à esposa, esse marido deve fazer, transmitir aos seus subordinados, transmitir à família, aos parentes, aos pais, aos irmãos, aos primos, aos amigos, a quem estiver perto, transmitir a fé e os santos costumes católicos, de forma então que nós que recebemos a graça da cura do ouvir e do falar,
para ouvir a fé e transmitir a fé, temos a grave responsabilidade de transmitir esse tesouro da fé. Porque nós teremos que dar contas a Deus da transmissão da fé. Então não podemos fechar os nossos ouvidos à fé católica e apostólica presente na tradição da igreja. E recebendo a fé com docilidade, então transmiti-la com prontidão e com fervor e audácia, sem esbarrar nos respeitos humanos, sem esbarrar na nossa comodidade, levar a fé, ensinar, converter, combater os erros, combater os vícios, com intrepidez, com coragem, sem esbarrar na negação e na diferença das pessoas, mas levá-las à verdade e transmitindo com simplicidade, transmitindo a fé com humildade, com caridade. Nos tornamos pescadores de homens, como diz nosso Senhor aos apóstolos, em que jogamos a rede, e que sabemos que se jogarmos a rede como nosso Senhor mandou, nós pescaremos muito. Não pescamos porque não lançamos a rede. Se lançarmos a rede, como nosso Senhor nos manda, nós pescaremos muito. Ou seja, apanharemos muitas almas, salvaremos essas almas. Portanto, a partir daquelas que estão perto de nós, nós temos o dever de salvá-las. Devemos salvar nossos pais, salvar os filhos, os irmãos, os primos, os parentes, amigos, conhecidos, em casa, no vizinho, o colega do trabalho. Devemos salvar, porque Deus colocou essas pessoas no nosso lado para entregar a elas esse tesouro que recebemos. E é pelas palavras edificantes, palavras santas e santificadoras, que nós vamos então santificar essas almas, trazendo-as para Cristo, trazendo-as para a verdadeira missa, para a missa tridentina, trazendo-as para a confissão, ensinando-as a se confessar, trazendo-as para o terço, ensinando-as a rezar o terço, cuidando de cada alma, de cada qual, rezando por cada uma e oferecendo por cada qual também nossos sacrifícios para que se convertam. E da mesma forma que trabalhamos pela nossa santificação, devemos também trabalhar pela santificação das almas. Este é o nosso apostolado, do qual teremos que prestar contas a Deus um dia. É um tesouro que não podemos esconder para nós. Devemos transmitir. Esta é a tradição, é a transmissão, a tradição. Devemos transmitir, como diz São Paulo, oportuna e inoportunamente, quer agrade, quer desagrade, quer nos recebam, quer não recebam. Devemos transmitir com toda a prontidão, com todo o fervor e intrepidez, sendo compreendidos ou não, pouco importa, porque nossa boca foi aberta para falar das coisas de Deus e para edificar estas almas que estão perto de nós. Se elas derem negativas, o problema delas. Elas receberam a fé. Tanto que diz nosso Senhor: quando entrares no lugar e não fores bem recebidos, sacudi as sandálias, o pó de vossas sandálias, em testemunho contra eles. Ou seja, o Evangelho, a doutrina foi ensinada. Se eles não querem, então eles terão que se ver diante de Deus, porque estão privando de sua própria salvação. E ao nos ouvirem, não estamos prestando favor nenhum. Nós que estamos fazendo o grande favor, a grande caridade de nos dispor, de dedicar tempo, atenção, de renunciar a tantas coisas para estar ali e com a intenção, com a caridade, de salvar aquelas almas. Então nós não podemos esbarrar em nenhum tipo de dificuldades para deixar de falar, de transmitir a fé. Com a mesma docilidade que recebemos a fé da igreja pelos ouvidos, nós devemos ter então aquela prontidão e audácia, como tinha São João Maria Vianney, que falava a palavra, a verdade nua e crua, quer agradar-se ou não, e assim converteu milhares de almas. Nós também devemos dessa maneira também pregar, devemos ensinar, devemos transmitir a fé católica e apostólica,
de forma então a santificar estas almas. Nós iremos santificar somente com a verdade. E a verdade, no primeiro momento, é como um remédio. É amargo, mas depois faz bem. Devolve a saúde. Santifica. Faz bem a alma. Portanto, caríssimos fiéis, peçamos a intercessão de Nossa Senhora, Nossa Santíssima Mãe, para que possamos aí, já diante da festa dela, da Assunção, que nos dê a graça, então, de nós termos a gratidão a Deus por nos transmitir a fé, no meio de toda esta confusão da revolução do mundo e da estrutura conciliar da qual nós viemos. Poderíamos estar perdidos aí, desorientados como muitos, mas nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, não somos melhores que ninguém. É pela bondade e misericórdia de Deus que estamos aqui, não tem mérito nenhum nosso. Deus é muito bom para conosco, diz os Salmos. Então temos essa gratidão a Deus nosso Senhor, essa docilidade ao receber a fé pelos ouvidos, e pensamos a Nossa Senhora que nos dê a graça de que nossas palavras sempre possam transmitir com humildade e caridade a sã doutrina, com clareza, com firmeza, cheia de verdade, cheia de sinceridade, para que assim, caríssimos irmãos, nós os santifiquemos, nos edifiquemos ao proferir estas palavras, e também nós possamos santificar e edificar aqueles que estão ao redor de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado.